Olá pessoal, sou Pedro Hauck da loja Alta Montanha e também da Soul Outdoor. Hoje eu tô aqui no escritório da Soul para contar para vocês mais um Histórias de Montanhas. Galera, vocês sabem que além de eu me dedicar ao montanhismo há 25 anos, eu também sou formado em geografia e também fiz pós-graduação na área de geografia física, estudei geologia. E essa área do conhecimento é a chamada área das geociências. E tanto a minha experiência na academia quanto na montanha fez com que eu pudesse me deparar com alguns fatos muito interessantes que unem tanto a história do montanhismo quanto a história das geociências. São observações que eu fiz ao longo de todo esse tempo e eu acabei separando aqui 6 personagens com 6 histórias bem interessantes que contam melhor essa relação entre geocientistas e também o próprio montanhismo, né? Vocês sabem que a montanha é uma forma de relevo, a montanha ela chama muita atenção, ela se destaca na paisagem e por mais que sejam coisas separadas, quem estuda a paisagem, e na maior parte quem estuda a paisagem vai ser os geocientistas, eles acabaram também se interessando pelo montanhismo. Então, essas histórias são bem interessantes, então fique aí, eu vou rodar a vinheta e vou contar um pouquinho mais para vocês sobre essa relação entre geocientistas e o montanhismo. Segura aí que eu já venho. Fala pessoal, você que gosta das histórias de montanha, você gosta do conteúdo que a gente traz aqui no canal, então primeira coisa, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E também não se esqueça de dar o like no vídeo, de recomendar para um amigo. E em vários outros canais da internet que trazem conteúdos diferenciados, você vê que a galera chega, pede uma contribuição com Pix, apoia-se. Mas aqui a gente não faz esse tipo de pedido para vocês. Então, se você gosta do conteúdo, o que a gente pede para vocês é para vocês nos ajudar consumindo tanto os produtos que a gente vende na loja Alta Montanha, quanto também os serviços que a gente oferece aqui na Soul Outdoor. Então, esses trabalhos é o que sustenta, né, a nossa vida. E eu tenho certeza que se você está aqui, você vai gostar, né, daquilo que a gente oferece. Então, a loja Alta Montanha é uma loja especializada em trekking, montanhismo, viagens, expedições de alta montanha. Lá você vai achar de tudo para sua aventura. Você pode encontrar lá no endereço www.lojaam.com.br, comprando pela internet, entrega no Brasil inteiro, ou fisicamente aqui em Curitiba, lá no bairro do Bacaxeri, onde a gente tem também em anexo o Pub Refúgio, que é o bar do Alta Montanha, é o primeiro bar temático de montanhismo de Curitiba, um lugar muito bacana. Você vai poder lá tomar uma cerveja artesanal muito gostosa, né? Vários outros petiscos, comidinhas muito boas. E é claro, né? Você vem aqui viajar comigo pela Soul Outdoor. Aqui na Soul Outdoor a gente tem vários roteiros interessantes, trabalhamos no Brasil e fora, em muitos e muitos locais. A gente está começando nossa temporada andina da Argentina e do Chile, a gente vai para Concagua, para o Cerro Plata, para o Arroz Salado. Entra lá em souloutdoor.com.br para conhecer os nossos destinos. Galera, como eu estava falando anteriormente, nos 25 anos que eu estou praticando montanhismo, e eu comecei a praticar montanhismo antes de entrar na faculdade, né? E aí quando eu entrei, eu comecei a me deparar com alguns nomes e com alguns fatos históricos das geociências que me remetia a nomes, né, que são nomes comuns do próprio montanhismo. E eu pude perceber uma relação muito grande entre pessoas que fizeram ciência, né, que fizeram geociências, e também pessoas que acabaram se dedicando também ao montanhismo. E esses nomes, essas pessoas, elas estabeleceram, fizeram parte tanto da história das geociências como também
do montanhismo. Então, para começar, eu acabei organizando aqui 6 geocientistas numa ordem cronológica e também respeitando um pouco de um momento histórico da humanidade. Então, para iniciar, a gente vem com o próprio princípio, o próprio momento que marca o princípio do montanhismo como uma atividade humana, como uma atividade que vem através de uma cronologia e colocando os fatos dentro de contextos históricos. A gente tem lá no século XVIII, que é o século das luzes, a época do iluminismo, a gente tem o início das ciências propriamente dita. E foi exatamente nessa época que a gente tem a ascensão do Mont Blanc, em 1785. E essa ascensão do Mont Blanc, que é tida como o começo do montanhismo moderno, porque já houve uma cultura do montanhismo anterior a essa ascensão do Mont Blanc, anterior ao desenvolvimento do montanhismo europeu, que foi aqui nos Andes. Foi nesse momento que surge, inclusive, surge de uma maneira bastante direta, né, a imagem do Horace Benedict Saussure. Quem fala francês pode me corrigir. Eu tive uma professora de francês que falou que o nome dele era Saussure, mas algumas pessoas falam que era Saussure. Mas enfim, o Saussure ou Saussure, ele foi um naturalista. Ele é de origem suíça, ele é lá da região francófona da Suíça, e por volta dos anos de 1760, ele acabou desvendando um grande mistério lá na Suíça, que a gente tem um lago, chama-se Lac de Joux, e o estudo do Saussure foi em 1779. E que estudo foi esse? Esse estudo foi o seguinte: o Lac de Joux é um lago que fica próximo das montanhas do Jura, na divisa entre a Suíça e a França, e esse lago ele não tem saída para o mar. Então, vários rios chegam nesse lago e o lago ele não tem uma saída. E todo mundo ficava se perguntando por que esse lago ele não transborda. E aí o Saussure ele acabou pesquisando e ele descobriu uma ressurgência da onde brota rios, né? Que a origem dessa água, desse rio, é do Lac de Joux, porque a rocha embaixo desse lago é uma rocha carbonática, é um calcário, e vocês sabem, né, que o calcário é uma rocha que sofre dissolução geoquímica com a própria água e formam cavernas. E ele estudou essa relação da dissolução geoquímica e ele acabou comprovando que as ressurgências que haviam com essas, entre aspas, nascentes, né, de rios que vêm no meio das rochas, era a água que percolava ali por baixo do lago e depois iriam para outras bacias, caindo no rio Reno e, enfim, né, chegando no mar por outros rios. E o Saussure, ele chegou em 1765 na vila de Chamonix, que fica no pé do Mont Blanc, e ele acabou incentivando as pessoas naquela época a escalarem o Mont Blanc, e para comprovar a tese que ele tinha de que no cume do Mont Blanc fazia menos 1000 graus. É claro que ninguém topou esse desafio, porque na época as pessoas tinham medo, as pessoas acreditavam que nas montanhas existiam monstros, né? Existiam demônios, e durante 15 anos ninguém foi lá tentar escalar o Mont Blanc. O Mont Blanc ainda nunca tinha sido escalado, até que em 1775 o Jacques Balmat e o Gabriel Paccard, que eram 2 cidadãos ali da vila de Chamonix, acabaram chegando no cume, e o Saussure foi o terceiro, né? O Saussure ficou sabendo dessa ascensão, ele pagou a promessa que ele tinha dado de dar um dinheiro em quem fizesse a escalada, e aí então, junto novamente com esses 2 personagens, que foi o Jacques Balmat e o Gabriel Paccard, ele ascendeu até o cume do Mont Blanc
E quando ele chegou lá no cume do Mont Blanc, ele levou termômetro, anemômetro, ele fez várias medições. Então, assim, naquela época, esses naturalistas, que eles eram, na verdade, pessoas que estudavam a paisagem, ainda não tinha as subdivisões da ciência. Ele fez essas medições, era uma época ainda que se media muito as coisas, né? Então, eu queria saber qual que era a velocidade dos ventos, qual que era a temperatura na região dos glaciares, queriam saber quanto que nevava em um certo momento do ano. Era uma ciência muito experimental. E, de fato, o Saussure foi importante para desenvolver instrumentos. Ele desenvolveu anemômetro, desenvolveu bússola, desenvolveu termômetro, e ele também fez a relação entre a pressão atmosférica e a altitude. E ele fazia os próprios instrumentos. Então ele aprimorou o barômetro, e através das medições de altitude que ele foi fazendo na região do Mont Blanc, ele começou a fazer essa relação, que tal pressão é tal altitude. E isso foi muito importante, isso é importante pra gente até hoje. Na sequência, galera, eu vou falar de um outro personagem das geociências que foi muito importante também na história do próprio montanhismo. E esse personagem foi ninguém mais, ninguém menos que Alexander von Humboldt. O Humboldt, ele se destacou no começo do século XIX, no começo dos anos 1800. Ele, inclusive, foi muito influenciado pelo Saussure e, através do Saussure, ele aprimorou os instrumentos e ele acabou organizando expedições geográficas na época que ainda nem existia geografia como a gente estuda hoje em dia. E a bordo de um navio, ele foi para o continente americano, onde ele esteve fazendo ciência, né? Fazendo pesquisa em vários países, sendo que os locais que ele mais ficou famoso, onde ele mais produziu conteúdo, foi na Venezuela, na Colômbia e no Equador. Você vai encontrar o nome de Humboldt em tudo quanto é lugar, porque ele é considerado o pai de muitas ciências, né? Através do Humboldt é que as ciências depois dele, né, foram se especializando. Então, esse estudo da paisagem dos naturalistas, com o Humboldt, foi virando geografia, foi virando climatologia, foi virando vulcanologia, foi virando a própria geologia, petrologia, estudo das rochas, foi virando pedologia, que é o estudo dos solos. E o Humboldt, ele é considerado o pai de todas essas ciências. Então, quando ele veio no continente americano, ele chegou ali nos Andes, ele acabou estudando a paisagem andina. Então, por exemplo, lá na Venezuela e também na Colômbia, existem os páramos, que é a região dos prados, a região dos campos de altitude que existe nas montanhas andinas. E ele fez a correlação entre os páramos, porque os páramos, eles estão separados entre si por vales profundos. E eles acabaram sofrendo isolamento. Então, a ideia que ele deu sobre isolamento levou mais tarde, por exemplo, Darwin a formular a teoria da origem das espécies. Então, o isolamento geraria especiação e endemismo. E ele começou a estudar isso não apenas em indivíduos, mas em paisagem. Por exemplo, a própria paisagem dos páramos, que existe ali em vários locais isolados, mas com certa especiação, né? Não é uma igual à outra. Então ele formulou uma hipótese de que no passado havia mais frio, então todos os páramos estiveram unidos, que é algo bem interessante. E a gente estuda hoje em dia aqui na própria Serra do Mar Paranaense, na Mantiqueira, a relação entre esses paleoclimas e a cobertura de altitude que hoje está isolada. O Humboldt, ele também vivenciou um episódio muito interessante da própria história do montanhismo, que foi a descoberta da montanha mais alta do mundo em 1808. Os cálculos que o Humboldt utilizou para fazer essa descoberta foi através o ponto zero, né, da montanha mais alta do mundo era o centro da Terra para o Humboldt, não o nível médio dos mares como é hoje em dia. E ele acabou afirmando de maneira correta que a montanha mais alta do mundo, nesse critério, é o Chimborazo, que é a montanha mais alta do Equador, uma montanha que tem quase 6.300 metros de altitude. E por que ele estava correto? Porque
a Terra ela é achatada, né, nos polos e alongada na linha do Equador, por causa da própria gravidade. Então, o cume do Chimborazo, mesmo estando ali por volta dos 6.300 metros de altitude, ele é mais distante do centro da Terra do que o cume do Everest, que tem 8.848 e está numa latitude maior. E imagina, ele conseguiu fazer esses cálculos em 1808, né? Então dá para você ver como o Humboldt ele estava na frente de seu tempo. E o Humboldt ele não somente descobriu que o Everest não, né? Na época ninguém conhecia o Everest no Ocidente, mas ele descobriu a altitude do Chimborazo e que ele era a montanha mais alta do mundo e empreendeu uma tentativa de chegar no cume. Ele acabou não conseguindo. A primeira escalada ocidental do Chimborazo foi em 1880, né? Através do famoso montanhista Edward Whymper, que foi o conquistador do Matterhorn, né? A montanha ali do chocolate Toblerone. Mas enfim, deixa eu voltar aqui para o Humboldt. Apesar dele não ter conseguido escalar essa montanha, ele também esteve em várias outras montanhas, por exemplo, o Nevado Toluca no México, o El Teide nas Ilhas Canárias, o Junco Pichincha na frente da cidade de Quito, no Equador, que é uma montanha de 4.000 metros, tem ali a Rota Humboldt, por exemplo. Também esteve no Cotopaxi. Enfim, ele esteve em várias e várias montanhas andinas e também em outros locais. E ele foi considerado um montanhista. Na época, você não tinha uma diferenciação entre montanhistas e cientistas. Até porque a sociedade daquela época era uma sociedade que você ainda tinha muitas diferenças sociais e somente quem tinha uma capacidade financeira para poder fazer esse tipo de viagem que poderia fazer esse tipo de atividade, que era subir montanha. A sociedade era muito pragmática. Então você precisa de ter um bom motivo para subir uma montanha. E fazer ciência era um bom motivo para isso. E sobre a questão de dinheiro, né, a capacidade financeira para você ter tempo livre e poder subir uma montanha, o Humboldt, ele era um nobre, ele era um príncipe, ele era filho do rei, de um reino ali na região de Berlim, da Alemanha. Ainda não existia classe média na sociedade europeia. Então você não tinha os montanhistas como existem hoje em dia, que praticam tanto como lazer como uma atividade esportiva, porque ou você tinha muito dinheiro e aí então a sociedade repreendia quem pudesse fazer esse tipo de coisa, porque era uma sociedade muito pragmática, você tinha que ter um bom motivo, esse motivo era a ciência, ou você era um trabalhador no meio rural que não tinha condição nem tempo livre para fazer esse tipo de coisa, não existia férias, não existia salários, enfim, esse é o contexto histórico da humanidade, lá do começo do século XIX. Inclusive existia escravidão aqui na América do Sul, e o Humboldt ele acabou conhecendo isso, né? Porque ele esteve ali na América Espanhola na época da escravidão. Na sequência, gente, eu vou acelerar 100 anos e já vou chegar no princípio dos anos 1900, antes da Primeira Guerra Mundial, que apesar de você estar 100 anos depois, de acordo com um historiador egípcio, né, o Eric Hobsbawm, ele descreve o século XX entre a Primeira Guerra e até o fim do Muro de Berlim, né, até a queda do Muro de Berlim. Então, o contexto que viveu este geógrafo que eu vou contar para vocês é o contexto ainda da época do imperialismo tradicional, né, dos países imperiais que existiam na Europa, que existiam vários, né, a França Imperial, o Império Britânico, o Império Germânico, o Império Austro-Húngaro, e o Walter Penck viveu nessa época. O Walter Penck tem uma história bem interessante sobre ele, porque eu estudei o Walter Penck na faculdade antes de saber que o Walter Penck era montanhista. E foi uma grande surpresa descobrir que existia uma montanha na Argentina com esse nome. E essa montanha, ela é a 8ª montanha mais alta dos Andes. O Walter Penck, ele era filho do Albert Penck. E ele era muito jovem quando ele veio para a América do Sul, contratado pelo governo argentino para fazer levantamentos topográficos para delimitar a fronteira entre Chile e Argentina no norte,
na região do Atacama, na região da Puna do Atacama, na província de Catamarca. O Walter Penck esteve ali nessa região, ele fez essas medições e ele foi o conquistador. O que eu quero dizer com conquistador? Ele foi o pioneiro, foi o primeiro a escalar duas montanhas bastante emblemáticas e importantes nos Andes, que é o Nevado São Francisco e também o Incauace, montanhas que ele escalou no ano de 1912. Vou colocar aspas aqui. Ele foi o primeiro ocidental, porque existem registros de que essas montanhas foram escaladas anteriormente pelos Incas. O próprio Incauace, em Aymara, não é Aymara, em Quechua, significa morada dos Incas. E o Walter Penck, ele desenvolveu uma teoria, inclusive ele desenvolveu essa teoria durante esses anos que ele esteve na Argentina, que versa sobre o que acontece com o relevo quando você tem aqui a essência do tectonismo e você tem o que? Erosão. Só que essa erosão em clima semiárido, que é o clima que a gente tem ali no norte da Argentina, na região onde ele trabalhou. Então é uma coisa muito interessante, porque ele estava na Montanha dos Andes, é uma região de tectônica ativa, uma região que as montanhas estão, entre aspas, subindo, né? Elas estão soerguendo, e ele acabou refletindo, né? O que aconteceria se parasse esse tectonismo, só que num clima semiárido. Essa tese, essa ideia de o que aconteceria com o relevo se parasse o tectonismo é uma ideia já antiga. Em 1899, você teve um geólogo norte-americano chamado William Morris Davis, que já tinha pensado sobre isso, e ele criou a teoria do ciclo geográfico. E aí, então, no modelado dele, quando você acaba o tectonismo, você, evidentemente, é uma questão óbvia, você vai ter erosão. E a erosão completa, a erosão total do relevo, ela dá origem, nas ideias do Davis, lá de 1899, no peneplano, que é um relevo plano que foi formado, na ideia do Davis, por rios, por um ambiente úmido, que a realidade dele era essa. Mas quando o Penck pensou que o peneplano não daria certo num ambiente mais seco, como aquele que ele estava no norte da Argentina, ele levou em consideração, ele criou a teoria da pediplanação, que é quando o relevo semiárido ele vai erodindo as montanhas, né? Erodindo o relevo positivo. Dessa erosão você tem os pedimentos, que isso aqui é um relevo sedimentar, que é um relevo não, que é uma forma de relevo sedimentar, que são rampas que vão descendo as montanhas. E aí então esses pedimentos eles vão juntando um ao outro e forma um relevo plano, que seria o pediplano. E no meio desse pediplano você teria montanhas rochosas, que é o que sobrou, o relevo mais resistente desse processo erosivo, que são os chamados Inselbergs, que em alemão significa monte-ilha. Quando você olha no mapa topográfico, você vê assim, tudo plano, os pediplanos ali, e esses monte-ilhas parecem como se fosse o mar, né? O pediplano, e os montes-ilhas forem as ilhas, tá certo? Aonde que tem isso, gente? No Nordeste brasileiro, você pode observar muito bem isso lá no Nordeste. E então a teoria da pediplanação do Walter Penck é uma teoria que diz respeito da própria origem do relevo brasileiro. Então o Penck ele teve uma grande importância. Essa montanha chamada Walter Penck, que é uma montanha de 6.600 metros de altitude, ela foi conquistada na década de 60 por argentinos. Foi uma das últimas montanhas, aliás, foi a última montanha dos 10 mais altos dos Andes a serem conquistadas. E ela foi uma homenagem ao Penck, que ele tem uma importância histórica na Argentina por suas pesquisas para delimitar as fronteiras. Então, veja que o Penck, ele foi um geógrafo muito importante, inclusive boa parte do relevo brasileiro é explicado pela teoria da pediplanação dele, inclusive a origem do relevo do Rio de Janeiro, que você tem ali a Baixada Fluminense, você tem ali alguns morros, né, que seriam antigos monte-ilhas, que é, por exemplo, o Pão de Açúcar, o Corcovado, os Dois Irmãos, a Pedra Branca, várias montanhas ali do relevo do Rio de Janeiro, é explicado pela teoria de Penck. O Penck, ele morreu muito cedo, ele morreu com 30 e poucos anos, 36 anos de idade, muito jovem, e o pai dele, o Albrecht, ele continuou as pesquisas dele
no meio da geografia, no meio das geociências, né? No meio da geomorfologia, que é o estudo do relevo. Então veja só que coisa interessante, né? Momento histórico ali pré-Primeira Guerra Mundial. Agora vamos aqui com outro geógrafo muito importante, já um pouquinho mais para frente, também viveu esse momento da Primeira Guerra Mundial, mas ele viveu também o entre guerras e a Segunda Guerra Mundial. E esse cara, esse geógrafo e montanhista, ele viveu e teve toda a sua tese, né, todo seu conhecimento elaborado aqui no Brasil. Estou falando do Reinhard Mach. Apesar do nome alemão, quer dizer, apesar do nome alemão não, ele era um geógrafo alemão, só que ele viveu no Brasil. Ele foi um dos mais importantes geógrafos da Universidade Federal do Paraná, deixou um grande legado, e aqui no estado do Paraná foi como se fosse o laboratório dele, onde ele pôde fazer seus estudos e também comprovar suas teorias. Dentro das aventuras e do montanhismo, o Mach ele foi muito influenciado pelo Humboldt, né? Em realizar aquele tipo de montanhismo que você produz conhecimento, né? Você produz ciência, mas ao mesmo tempo você faz aventuras. Ele quis participar das pesquisas, das viagens do Darwin, só que ele era muito jovem, não pôde partir junto ali do navio Beagle. Quando ele adquiriu uma certa idade, mas ainda muito jovem, para ele acabar vivendo as aventuras que ele tanto almejava, ele acabou se alistando ao exército do Império Alemão e foi parar na Namíbia. Só que quando ele chegou na Namíbia, estourou a Primeira Guerra Mundial. E ele acabou enfrentando fortes batalhas. A divisão que ele participava acabou sofrendo derrotas e ele ficou a esmo no deserto de Kalahari. Quando ele esteve ali perdido no deserto de Kalahari, fugindo dos ingleses, ele acabou se refugiando numa caverna, e nessa caverna ele descobriu uma pintura rupestre, que é a pintura rupestre hoje em dia mais famosa na Namíbia, onde você tem vários elementos, várias figurinhas antropomórficas, ou seja, homenzinhos pintados de preto, e no meio dessa pintura você tem um elemento pintado de branco. E ele interpretou essa pintura rupestre como esse elemento branco sendo um egípcio que visitou a África subsaariana na época do Kemet ou um pouco depois disso. É claro que isso não tem comprovação, porque toda hora que você vê um painel rupestre, você interpreta, né? Você não tem certeza do que está ali. Mas enfim, é bem interessante porque hoje em dia essa caverna ela é muito famosa mundialmente, né? E essa pintura chama-se A Dama Branca, né? Foi por ele batizada por esse nome. O Mach ele foi capturado pelos britânicos e foi levado por uma prisão lá na Namíbia. Quando ele chegou nessa prisão, no horizonte tinha uma montanha, e aí nessa montanha ele ficava admirando, né? E através de engenheiros ingleses ele conseguiu emprestado um teodolito, e dentro da cadeia ele mediu a altitude dessa montanha. Quando ele foi liberto, ele pôde ir para essa montanha, escalar ela, e através de barômetro ele comprovou que a altitude que ele tinha medido estava correta, né? Então ele havia medido ela por triangulação através de teodolito. Então essa montanha que o Mach estudou, né, chama-se Brandberg. Ele foi a pessoa que determinou a altitude. Bom, a guerra acabou terminando, né? A Primeira Guerra Mundial, ele foi liberto, voltou para a Alemanha e mais tarde ele acabou recebendo o convite do governo do Paraná para se juntar aqui em Curitiba no corpo docente da Universidade do Paraná. Na época ainda não era a Universidade Federal do Paraná. E ele veio aqui dar aula no curso de Geografia. E acabou que quando ele veio para o Paraná, ele nos trabalhos de campo, no reconhecimento da paisagem que ele fez, ele pôde perceber que as rochas que a gente tem aqui na Bacia do Paraná eram as mesmas, ou pelo menos muito parecido com as rochas que ele conhecia das experiências dele na Namíbia.
Então a gente tem aqui, perto de Curitiba, vários afloramentos rochosos, por exemplo, ali em São Luís do Purunã, onde a galera escala, você tem ali aquela serrinha São Luís do Purunã que aflora arenitos que são da formação Furnas do Devoniano, é um arenito esbranquiçado, muito bom para escalada. Mais para o interior tem um arenito avermelhado que é chamado de arenito Botucatu. E todas essas rochas ele já tinha observado lá na África, né? Assim como outras rochas lá comuns em Ponta Grossa, que você tem ali o grupo Irati, né? Você tem o grupo Vila Velha. Ele já tinha observado rochas muito semelhantes, e no meio dessas rochas, aqui na Bacia do Paraná, a gente tem rochas do período Permiano que são bastante completas, né? Você tem uma espessa camada de rochas do Permiano, que são argilitos, arenitos, tem calcário também, e ele também tinha visto essas rochas lá na Namíbia, e os fósseis que aparecem nessas rochas também. Existe um fóssil chamado, é um lagartinho, que se chama Mesosaurus brasiliensis. Esse mesossauro, ele só existe aqui na Bacia do Paraná e lá na África, né, na chamada Bacia do Karoo. Ele também, como ele é muito inteligente, né, quando ele estava nas rochas do grupo Furnas, ele conseguia interpretar o paleorrelevo na época do Gondwana e saber onde que você tinha as curvas de rio. Você sabe que em curva de rio, tudo aquilo que é mais pesado fica depositado. Então ele interpretava as paleocurvas de rio no meio da rocha, ia lá, escavava e encontrava diamantes. Então ele também comparava o hábito dos diamantes africanos com os diamantes que ele encontrava em Tibagi, no Paraná, e via que era a mesma coisa. Isso fez com que o Mack desse muitos argumentos para a teoria, na época, chamada teoria da deriva continental. Quando você olha o mapa da América do Sul e da África, você vê que o contorno dos continentes eles se encaixam. Mas naquele momento, aquilo não era comprovado. Então, os geógrafos da época, eles até mesmo ridicularizavam quem acreditava que os continentes estivessem juntos e achavam que aquele encaixe era uma coincidência do relevo. E o Mack, ele deu muitos argumentos para dizer que aquilo não era uma mera coincidência, que de fato existiam muitos elementos que comprovavam que os continentes estivessem juntos. Na época, inclusive, não existia essa teoria da tectônica de placas, isso surgiu mais tarde. Inclusive, quem acabou levando a fama por comprovar essa teoria, né, na época ainda deriva continental, foi o Alfred Wegener. Só que o Wegener ele utilizou muitos argumentos do Mack. E o Mack ele não foi levado a sério porque ele era um professor de uma universidade brasileira, uma universidade que não era nem no Rio de Janeiro, que era a capital, mas aqui no interior, no Paraná. Então ele foi deixado de escanteio, mas utilizaram do conhecimento dele para comprovar essa importante teoria. E hoje a tectônica de placas ela é, entre aspas, a lei das geociências. E o que o Mack tem a ver com o montanhismo? O Mack ele foi quem incentivou a primeira ascensão no Pico Paraná, porque o Pico Paraná até 1941 era desconhecido, ele não tinha altitude dele determinada e não tinha nem nome aqui no Paraná. O Mack ele chegou em Curitiba e, como todo alemão, ele acabou indo para o Marumbi. Lá no Marumbi ele tirou o teodolito dele e, usando a mesma técnica que ele mediu a altitude do Brandberg, ele mediu a altitude do Olimpo. Ele descobriu que o Pico do Olimpo não era a montanha, o cume mais alto do conjunto do Marumbi, mas sim uma montanha que fica atrás, que é o Leão. Quando ele apontou para o norte, ele viu que tinha outra montanha que era mais alta que o Leão, e era o Pico Paraná. Então ele acabou organizando uma expedição e, junto com outros dois montanhistas, um alemão e outro filho de alemães, o Rudolf Stamm e o Alfred Missing, eles foram lá para o norte e acabaram escalando essa montanha que seria a mais alta do estado do Paraná. Na época, ele acabou dando o nome das montanhas para figuras ilustres da política nacional e estadual aqui do Paraná, para ele fugir de uma iminente prisão, porque o Brasil, um pouco depois, entrou na Segunda Guerra contra os alemães
E aí não adiantou o MAC ter dado o nome, por exemplo, do Caratuva. Hoje o Caratuva se chamava Getúlio Vargas. Aí você tem ali outra montanha ali, o Camapuã, se eu não me engano, depois você pode corrigir eu aqui nos comentários, né? Virou Moisés Lupion, que era o presidente da província do Paraná. Então ele fez um puxa-saquismo para ele acabar fugindo da cadeia, mas ele foi preso quando o Brasil declarou guerra à Alemanha. Ele ficou preso no presídio do AU, em Curitiba. Depois ele foi transferido para o presídio da Ilha Grande, e lá na Ilha Grande ele também fez várias medições topográficas, né, sempre utilizando ali da sua inteligência para gerar conhecimentos, ainda mais em locais de relevo montanhoso. Apesar da Ilha Grande ser uma ilha, é uma ilha que o interior é bem montanhoso, um lugar bem interessante. Então essa foi a história do Reinhard Mack. Bom, galera, o próximo geólogo da nossa lista aqui de pessoas que fizeram parte da história do montanhismo e também da história das geociências vem para o italiano Ardito Desio. Se você viu meu vídeo da história da conquista do K2, você vai lembrar quem ele é. O Desio, ele foi o chefe da expedição que acabou resultando na conquista do K2 em 1954. E o Desio, ele chegou no Paquistão. Então essa história ela vem no contexto da pós-guerra, na década de 50, né? Ele chegou ali na região do K2 em 1952. Ele foi fazer um reconhecimento e foi fazer um levantamento geológico. Ele produziu um dos primeiros mapas geológicos da região do K2. Na época o K2 ainda não tinha sido escalado, né? O K2, como eu falei anteriormente, foi escalado pela primeira vez em 54, né? Na expedição que ele liderou. E o contexto histórico da década de 50 para os italianos foi o seguinte, né? A Itália ela saiu derrotada da Segunda Guerra Mundial. A Itália, junto com a Alemanha e o Japão, fez parte da Tríplice Aliança, e a própria Itália ela perdeu a guerra antes da guerra terminar, né? A Itália ela perdeu a guerra em 1943, com aquele episódio que o Mussolini estava tentando fugir e acabou sendo morto, e o corpo dele ficou pendurado num poço de gasolina. Enfim, a Itália ela saiu humilhada da guerra. Então os italianos eles investiram muito para que o povo da Itália pudesse novamente se orgulhar de ser italiano. E aí a conquista do K2 entrou nesse contexto, nesse plano dos italianos relembrarem como eles eram grandes, como eles tinham conquistas a se comemorar. Em 1953, o Desio voltou para o K2, ou melhor, para a região do K2, né, com o italiano, que na época era um dos melhores montanhistas italianos, o Riccardo Cassan. E lá então eles já estiveram na base da montanha, não só fazendo mapa geológico, mas também visualizando e estudando a possibilidade de fazer a ascensão na montanha. Para 1954, o Desio ele conseguiu 1 milhão de liras, o que equivaleria hoje em dia a 1,6 milhões de dólares de patrocínio para ele colocar italianos no cume da montanha e a Itália ser a nação conquistadora da segunda montanha mais alta do mundo, e uma montanha emblemática super difícil. E o Desio, ele acabou, de certa maneira, traindo o Riccardo Cassan, que era o melhor montanhista da Itália na época. Ele acabou tirando o Cassan, né, que foi o companheiro dele um ano antes, nos levantamentos para eles descobrirem o caminho até o cume, e elaborou sua própria equipe. Nessa equipe você teve lá os conquistadores de fato, que foi o Attila Compagnoni e o Lino Lacerelli, e também a jovem promessa, né, do montanhismo, o Walter Bonatti. Essa história vocês já sabem. O Lino com o Attila, eles fizeram cume, e aí então inclusive teve toda aquela polêmica envolvendo o Bonatti e o Amir Mahdi, que era também um carregador de altitude, que ficaram ali sem barracas no momento final da ascensão. O Desio, ele
no livro que ele escreveu sobre a conquista do K2, ele acabou não contando muito bem essa história, né? Os personagens que viveram essa história também acabaram todos eles falecendo, sem contar o que de fato aconteceu. Mas o Désio foi o cara que mais viveu. O Désio, ele viveu mais de 100 anos, né? Ele morreu com 104 anos e foi aí um montanhista e geólogo bastante conhecido. Pelo fato dele ser bastante incisivo nas decisões e ele exigir respeito e exigir que as pessoas cumprissem suas ordens, ele era chamado lá no meio da expedição de Il Dulcetto, que é uma ilusão ao Dulce, ao Mussolini, né? Como se ele fosse o ditador da expedição. O fato é que acabou dando certo e o Désio entrou para a história não somente como ser um geólogo, mas também como a pessoa que permitiu a conquista do K2 em 1954. Bom, galera, o último figura dessa minha lista de 6 nomes já é uma figura de uma época mais recente. É uma pessoa que fez bastante sucesso nos anos 80 e que também era geólogo. Estou falando do Dick Bass. O Dick Bass, ele foi o inventor dos 7 cumes. Então, se você for ver, o que é os 7 cumes? Ele é a ascensão da montanha mais alta de cada continente. Então, que montanhas são essas? América do Sul, Aconcagua. América do Norte, Denali. Europa, Elbrus. Ásia, Everest. África, Kilimanjaro. E aí, então, na lista do Dick Bass, ele colocava Oceania, o Kosciuszko na Austrália. Só que mais tarde, eu vou contar isso um pouco depois, colocou-se outra montanha para substituir o Kosciuszko. Se você for ver bem, gente, esse conceito de continente do Dick Bass... e tem outra, falei 6ª só, 7ª, Antártida, né? A Antártida com o Monte Vinson, ok? Nesse contexto de continente dele, você veja que é um contexto das geociências, né? Então não é o continente político. Então, por exemplo, ele não coloca ali a América Central, tá certo? Então, qual que é esse contexto? E ao mesmo tempo, ele coloca ali o Elbrus como a montanha mais alta da Europa. Mas assim, a Europa, ela é Eurásia, né, em termos geológicos. Então assim, o conceito de continente dele foi um conceito geológico, ele inclui ali a Antártida, mas também dentro do conceito político, né, a Oceania. A Austrália é a Oceania, tá certo? Mas também ela é o quê? Então é meio complexo isso, mas de fato é que o Dick Bass, ele era geólogo. E ele acabou se unindo a um guia de montanha chamado David Brashears para realizar esse projeto. E ele finalizou esse projeto em 1986. Uma coisa que tem que falar, o Dick Bass, ele era geólogo, mas era da parte da geologia que mais dá dinheiro. Ele acabou se tornando milionário. Ele era da área do petróleo, né? Então, os geólogos, muitos deles ganharam muito dinheiro trabalhando com petróleo ao longo das últimas décadas, né? Só alguns que continuaram no ramo do Humboldt, né? Estudando a paisagem. Esses acabaram, que nem eu, se tornando montanhistas e ganhando a vida como guia de montanha. Mas, enfim, é até interessante que você tem várias versões, né, dos 7 cumes. Então, você poderia colocar uma versão 8 cumes com a Nova Zelândia, né? Que lá você tem o Mount Cook. Inclusive descobriram que dá para considerar a placa onde a Nova Zelândia está situada como um novo continente. E aí então seria o continente Zelanda com o Mount Cook, então a 8ª montanha. Você pode colocar que a montanha da Oceania, ela não está na Austrália, porque existe uma outra montanha de 4.800 metros na Indonésia, na ilha de Bornéu, e a ilha de Bornéu pertence à Oceania, mas a Indonésia, ela politicamente pertence à Ásia. E essa montanha é a Pirâmide Carstens, também chamada de Puncak Jaya,
que é a montanha mais alta da Indonésia, hoje é considerada parte dos Sete Cumes. Quem, inclusive, colocou ela nos Sete Cumes foi o Messner. E, inclusive, a primeira pessoa a escalar essa montanha foi um norte-americano que esteve lá na expedição de 1996 no Everest, na expedição do Scott Fischer, que foi o Pete Channing. Ele está aqui no livro, no Ar Rarefeito. Ele esteve na expedição da Mountain Madness de Scott Fischer, tentando escalar o Everest em 96, na expedição que deu tudo errado. E ele é conquistador da pirâmide de Carstens e também do Gasherbrum 1, no Paquistão, que é uma das montanhas de 8.000 metros. Então tá aí, o Dick Bass era geólogo também. E aí, vocês sabiam dessas histórias? Você sabia dessa relação entre os geólogos e as montanhas? Eu acho que, de fato, é muito fácil que quem estuda geologia, quem estuda a paisagem e as geociências, é de fato muito fácil você admirar as montanhas e você se apaixonar por elas, porque quando você estuda a paisagem, a montanha ela é um dos elementos mais marcantes da paisagem, não tem como passar despercebido, né? Você vê no horizonte, tem uma montanha alta, você vai ficar olhando. É diferente de você ficar olhando uma falha geológica, que é uma feição de micro relevo, só que tem um olho bem treinado e consegue enxergar. E é bem interessante que vários geólogos não apenas estudaram, geólogos e geógrafos, né, geocientistas, não apenas estudaram as montanhas, como também protagonizaram histórias importantes no montanhismo, na própria história esportiva do montanhismo. E aí fica para vocês aqui uma dica: se vocês querem estudar algo muito legal, vai estudar geologia, vai estudar geociências. Ele é um ramo do conhecimento menos conhecido, se por dizer, menos popular, não conhecido, né? Vamos falar popular, porque na escola a gente não estuda tanto as geociências, a gente estuda matemática, biologia, então as biociências, as ciências exatas, as ciências humanas, a gente estuda no colégio, mas as geociências a gente acaba não estudando tanto e acaba deixando que os cursos, né, são poucos cursos de geologia no Brasil, são cursos, né, poderiam ter muito mais, faltam profissionais de geociências aqui na área. E você pode se tornar, dentro das geociências, alguém que vai estudar paisagem, como eu estudei, né? Eu fiz aqui todas os meus estudos, meu mestrado, né? Tudo aquilo que eu produzi na academia, estudando a paisagem. Mas se você quiser também virar um Dick Bass e partir para uma área mais que tem um rendimento muito maior, não só o petróleo, mas toda a mineração precisa de mão de obra, né, qualificada para trabalhar, e aí você pode se tornar mais um geocientista aí que faz montanhismo, porque ganhando bem, tendo férias, você pode escalar muitas e muitas montanhas. Galera, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, não esqueça de também recomendar um amigo, e eu agradeço por estar aqui assistindo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.